Uma escolha fundamental no design de sistemas de IA modernos determina como eles leem e processam informações, e essa escolha está começando a mostrar limites claros. A maioria das pessoas compara chatbots com base nas respostas, mas a questão mais profunda é o motor por trás deles. A arquitetura por trás dos sistemas da OpenAI, Google e outros é em grande parte a mesma. Essa arquitetura é chamada de Transformer e impulsionou quase todos os grandes avanços na IA desde 2017. O ponto importante não é que os Transformers estejam falhando hoje, mas que seu crescimento está desacelerando de forma mensurável. Os engenheiros agora estão vendo os custos aumentarem mais rápido do que a capacidade, o que sinaliza um limite estrutural, não uma desaceleração temporária. A arquitetura Transformer funciona quebrando o texto em pequenas partes chamadas tokens, e então comparando cada token com todos os outros tokens na sequência. Esse processo de comparação é chamado de atenção e permite que o modelo entenda as relações entre as palavras. Por exemplo, ao ler uma frase, o sistema consegue conectar um pronome ao sujeito correto, mesmo que estejam distantes. É por isso que os Transformers lidam tão bem com a linguagem. O processo é executado em paralelo em muitos tokens, e é por isso que esses modelos escalam eficientemente no início. Hardwares de empresas como a NVIDIA são otimizados para lidar com essa carga de trabalho paralela, permitindo treinamento e inferência rápidos. O sucesso dos vem de quão bem eles escalam durante o crescimento inicial. Quando os engenheiros aumentaram o tamanho do modelo e os dados de treinamento, o desempenho melhorou de forma previsível. Sistemas como GPT-3 e GPT-4 seguiram esse padrão de perto e mostraram ganhos constantes na capacidade de raciocínio e na qualidade da linguagem. Cada aumento na capacidade computacional produziu resultados melhores, o que incentivou ainda maiores. Grandes centros de dados foram construídos para suportar esse processo, e os resultados justificaram o custo por vários anos. O padrão parecia estável e confiável, e é por isso que quase todas as grandes empresas de IA adotaram a mesma abordagem. Por favor, se inscreva. A limitação principal surge na forma como a atenção é calculada à medida que as entradas aumentam. Cada token precisa ser comparado com todos os outros tokens, o que gera um número crescente e rápido de operações. Se o comprimento da entrada aumenta por um fator de 10, o número de comparações aumenta por um fator de 100. Isso é chamado de escalonamento quadrático e se torna caro muito rapidamente. O sistema precisa armazenar e processar uma grande matriz de relações para cada etapa, o que consome tanto memória quanto capacidade de processamento. Esse comportamento é inerente ao design e não pode ser evitado sem mudar a arquitetura. A barreira da escalabilidade se torna visível quando os engenheiros tentam estender o comprimento do contexto ou melhorar o desempenho além do que os modelos atuais conseguem. Os treinamentos se tornam extremamente caros e cada melhoria exige desproporcionalmente mais recursos. O custo não é apenas financeiro, mas também físico, incluindo consumo de energia e limites de hardware. Em certo ponto, adicionar mais GPUs não traz ganhos significativos, porque o sistema gasta mais esforço gerenciando cálculos de atenção do que realmente melhorando a compreensão. Isso cria retornos decrescentes, onde o progresso diminui apesar do aumento do investimento. Os engenheiros começam a questionar se a própria arquitetura é o gargalo. A expansão de hardware por si só não consegue resolver este problema, porque a ineficiência já está embutida no algoritmo. Mesmo com chips mais rápidos, o número de operações necessárias continua a crescer na mesma proporção. Ou seja, as melhorias no hardware são parcialmente anuladas pelo aumento da carga de trabalho gerada por inputs mais longos. Data centers se tornam maiores e mais caros, mas os ganhos de desempenho diminuem. Empresas como Microsoft e Amazon podem suportar grandes infraestruturas, mas até elas enfrentam limites de custo e escalabilidade.
Isso gera uma pressão para redesenhar o sistema, em vez de continuar a escalá-lo. Um sinal da liderança confirma que isso não é apenas uma preocupação acadêmica. Sam Altman declarou publicamente que a arquitetura Transformer pode não continuar sendo a arquitetura dominante. Quando o líder de uma empresa construída, com base nessa tecnologia, levanta essa possibilidade, isso reflete uma consciência interna dos limites. Isso não é uma falha repentina, mas um reconhecimento gradual de restrições que estão se tornando mais difíceis de ignorar. Engenheiros dentro dessas organizações já estão testando alternativas que visam reduzir o custo computacional, mantendo o desempenho. A transição está sendo planejada, em vez de ser forçada por uma quebra repentina. Os modelos de espaço de estados representam uma das tentativas mais diretas de resolver o problema de escalabilidade. Em vez de comparar cada token com todos os outros, esses modelos processam sequências de forma linear, onde cada etapa depende do estado anterior. Isso significa que o custo computacional aumenta proporcionalmente ao comprimento da entrada, em vez de aumentar quadraticamente. Um modelo conhecido como Mamba demonstra essa abordagem, igualando o desempenho de modelos Transformer maiores, mas usando menos recursos. O sistema rastreia as informações conforme elas se movem pela sequência, em vez de armazenar todas as relações de pares. Isso reduz o uso de memória e permite que entradas mais longas sejam processadas de forma eficiente. As arquiteturas com aumento de memória introduzem uma solução diferente, permitindo que o sistema armazene e reutilize informações em todas as interações. Em vez de recomeçar do zero a cada nova solicitação, o modelo mantém estados internos que podem ser atualizados ao longo do tempo. Grupos de pesquisa do Google DeepMind estão explorando sistemas que modificam parâmetros internos durante a operação para melhorar a continuidade. Isso permite que o modelo retenha informações úteis de entradas anteriores e as aplique posteriormente. O resultado observável é uma resposta mais consistente e um melhor gerenciamento de conversas longas. No entanto, essa abordagem apresenta novos desafios, pois atualizações não controladas podem reduzir a estabilidade e a precisão. Os modelos de mistura de especialistas, MOE, seguem um caminho diferente. Eles reduzem a computação desnecessária. Em vez de ativar a rede inteira para cada entrada, o sistema seleciona componentes específicos que são relevantes para a tarefa. Cada componente é treinado em certos padrões, e apenas um subconjunto é usado para cada token. Isso reduz o número de cálculos ativos, mantendo um desempenho robusto. Empresas como a Mistral AI têm usado essa abordagem para melhorar a eficiência. O sistema de roteamento que seleciona quais especialistas usar se torna crucial, e erros no roteamento podem reduzir a precisão se não forem gerenciados com cuidado. Arquiteturas híbridas estão surgindo como a direção prática, porque nenhuma abordagem única resolve todos os problemas. Engenheiros estão combinando camadas de transformadores com componentes de espaço de estado e módulos de memória para equilibrar desempenho e eficiência. Um sistema híbrido pode usar atenção para relacionamentos de curto alcance e processamento linear para sequências longas. Módulos de memória podem lidar com informações persistentes, sem sobrecarregar o caminho de computação principal. Isso cria um sistema que é mais complexo internamente, mas mais eficiente no geral. A complexidade adicionada é aceita porque permite que o sistema escale de forma mais eficaz. O impacto dessa mudança fica claro ao considerar o uso no mundo real. Modelos mais eficientes podem lidar com documentos mais longos, conversas contínuas e grandes conjuntos de dados sem custos excessivos. Isso permite que os sistemas de IA operem em ambientes que antes eram impraticáveis devido aos limites de computação. Menores requisitos de computação
também reduzem a barreira de entrada para equipes menores e desenvolvedores individuais. Um sistema que antes exigia um grande centro de dados poderia, eventualmente, rodar em uma workstation de ponta. Isso muda quem pode construir ferramentas avançadas de IA e aumenta a competição no setor. A transição dos transformers puros não vai acontecer da noite para o dia. Isso porque os sistemas atuais já estão profundamente integrados aos produtos existentes. No entanto, a direção já está traçada pelas limitações que os engenheiros encontram em termos de escalabilidade e custo. A pesquisa está caminhando para arquiteturas que escalam de forma mais previsível e gerenciam a memória de maneira mais eficaz. Nos próximos anos, sistemas híbridos provavelmente se tornarão o padrão em novas implementações. Projetos mais antigos continuarão em uso, mas perderão gradualmente o domínio à medida que alternativas melhores se mostrarem superiores. A arquitetura está evoluindo porque a abordagem atual chegou ao seu limite. Por favor, dê um like e se inscreva. Obrigado por assistir.